Nós vamos ler poucos versículos ali, só vamos ler até o 31, 11 versículos, 12 versículos. Quem achou diz amém? Amém. Glória a Deus. Está escrito assim, Lucas 16, a partir do versículo de número 19, que tem como título a parábola do rico e Lázaro. Está escrito assim: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Os irmãos podem sentar, se quiserem ficar com a sua Bíblia aberta. Louvado seja Deus. Nós vamos falar um pouco a respeito dessa parábola que Cristo apresenta, colocando aqui 2 personagens e 2 destinos e 2 vidas aqui na face da terra. Irmãos, antes do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a Bíblia nos diz que o pecado da humanidade, o pecado do homem que cometia suas impurezas, ele era realizado através de alguns sacrifícios que eram levados até os sacerdotes em Jerusalém. E o sacerdote, uma vez ao ano, ele adentrava o lugar santo dos santos, e ali ele espangia sangue em volta do altar, em cima do altar, e através daquele sangue dos animais que ali era colocado, Deus liberava o perdão para aquele que havia cometido os seus delitos e pecados, demonstrando o seu arrependimento, levando os animais para serem sacrificados. E assim, uma vez ao ano, em Jerusalém, fazia filas e filas de homens, de famílias, levando cordeiro, levando cabrito, levando bode, levando bezerro, para sacrificar lá no templo. E todo ano se repetia, porque as pessoas levavam o sacrifício, voltavam de lá purificadas e retomavam a sua vida pecaminosa novamente. Aí a palavra de Deus nos diz que na totalidade do tempo, a Bíblia diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, e que todos possam recebê-lo, conhecê-lo como único e suficiente Salvador. Jesus agora ele vem na terra com uma missão de substituir aqueles animais que eram sacrificados pelo pecado daqueles homens, ou pelo pecado das pessoas que andavam impuras durante todo o ano. Jesus ele vem para substituir aqueles animais, morrendo no lugar não apenas daqueles animais, mas no nosso próprio,
Porque a Bíblia diz que o pecado ele conduz à morte, e Jesus ele veio assumir o nosso lugar de pecador. Só que quando Jesus assume o nosso lugar de pecador, ele não leva animal para o sacrifício, ele próprio é o sacrifício. As pessoas cometiam pecado e levavam os animais para ser sacrificado. Jesus veio assumir o nosso lugar de pecador, e ao invés dele levar animais para ser sacrificado, ele mesmo se faz sacrifício pelos nossos pecados. E nesse tempo, em Israel, todos eles eram conhecedores da lei de Moisés, todos eles eram conhecedores daquilo que os profetas anunciavam. Outro dia nós falamos aqui do Monte da Transfiguração, quando Jesus ele é transfigurado lá no monte, e aparece falando com ele Moisés, e aparece falando com ele Elias, e uma voz vem do céu e diz: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Essa voz que veio do céu era a voz de Deus, e quando Deus está dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, nele ou a ele escutai. Naquele momento o Senhor está dizendo: passou-se o tempo de Moisés, passou-se o tempo dos profetas, e agora eu quero que vocês escutai a esse Jesus Cristo, que estará pregando, anunciando o Evangelho da salvação. Nessa parábola que nós lemos aqui um pouquinho antes, no capítulo 16, no versículo 14, eu vou ler o 14 até o 16, que está escrito assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele, e disse-lhe, aqui é Jesus falando, e disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. O versículo 16 ele diz assim: a lei e os profetas duraram até João, falando do João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. O próprio Jesus ele está repetindo para as pessoas aquilo que ele ouviu no Monte da Transfiguração. No Monte da Transfiguração, Deus coloca ali Moisés representando a lei, representando a palavra de Deus na terra, e Deus coloca ali Elias representando os profetas. E agora no capítulo 16, do versículo 16 também, Jesus ele vem dizer que a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir dali, agora o negócio era com Cristo. A partir daquele momento, agora não precisava o homem levar sacrifício ao templo para ser purificado do seu pecado. A partir dali, e depois da morte de Jesus Cristo, o homem e a mulher só precisavam fazer uma coisa agora: reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que todos os nossos pecados, é como se Deus pegasse ele assim com a mão e lançasse sobre o mar do esquecimento. Ou seja, Deus se esquece dele. Deus esquece todo o pecado que você cometeu durante toda a sua vida, o dia que você reconhece Jesus como seu Salvador. Ali estava, irmãos, nesse capítulo que nós lemos, a Bíblia está nos falando de fariseus hipócritas e fariseus avarentos. O que é que significa a palavra avarenta? Avarenta é a pessoa que ela ama por demais o dinheiro. Avarenta é aquela pessoa que dedica toda a sua vida, dedica todo o seu esforço, dedica todo o seu tempo. Ele é capaz de fazer de tudo para obter o dinheiro. Observa que no versículo de número 14 a palavra de Deus diz: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele, de Cristo. Nós sabemos que hoje também não é diferente. Existem muitas pessoas avarentas, e por causa da avareza o homem é levado a fazer tantas coisas horríveis. A pessoa trabalha
por necessidade para dar um bom conforto à sua casa. Mas aquele que é avarento, ele vai além do trabalho. Aquele que é avarento, ele parte para o mundo da corrupção. Aquele que é avarento, ele parte para o mundo do assalto, do roubo. Aquele que é avarento, ele parte para o mundo do sequestro. Aquele que é avarento, ele engana até o povo de Deus para arrancar dinheiro deste povo, para sustentar a sua avareza. E Jesus, olhando para aquelas pessoas e conhecendo o seu coração, que era avarento, e no Velho Testamento, esses homens avarentos, eles achavam, eles entendiam que quando eram ricos, era porque estavam sendo abençoados por Deus, e aqueles que eram pobres, era porque estavam debaixo de alguma maldição. E Jesus, ele vem nos mostrar, através dessa parábola, que o homem ser rico não significa que ele é abençoado por Deus. A pessoa pode ser rica e pode ser abençoada por Deus sem problema nenhum, mas a pessoa também pode ser rica e não ter a bênção do Senhor. E muitas vezes aquela pessoa que é pobre, e às vezes além de pobre, está até doente. Isso não significa que essa pessoa pobre e doente necessariamente ela é amaldiçoada, não. Porque a bênção de Deus, ela não se manifesta na nossa vida através das nossas riquezas, através daquilo que nós temos, através da saúde que carregamos no nosso corpo. Porque a graça de Deus, ela não se resume aqui nessa terra. A graça de Deus é te mostrar uma vida eterna que está além daquilo que nós podemos compreender e que está além daquilo que nós conseguimos obter em bens materiais aqui nesta terra. Quando nós falamos de eternidade, nós estamos falando de uma vida que não se acaba, que não tem fim, e é uma vida ao lado de Deus. Aleluia. Quando ele percebe aqueles homens avarentos, aqueles homens cheios de orgulho, e aqueles homens, além de tudo, a Bíblia diz, eles estavam zombando de Jesus. Eles zombavam da palavra que Cristo trazia, eles zombavam da palavra que o Senhor pregava para eles. Quando Jesus percebe isso, Jesus traz uma parábola, mostrando um homem rico, mostrando um homem bem sucedido, mostrando um homem cheio de dinheiro, mostrando um homem que tinha alimento do bom e do melhor. Mas Jesus mostra que quando aquele homem morre, ele vai para o inferno, e ele não vai para o paraíso, ele não vai para o céu. Jesus está mostrando aqui para esses fariseus que riqueza não significa abençoado por Deus. Jesus está mostrando para esses fariseus que pobreza não quer dizer amaldiçoado por Deus. O gostoso é, meus amados, sendo rico ou pobre, nós estarmos debaixo da graça do Senhor, porque é a graça do Senhor que ela nos concede a salvação. Observa que na parábola que Jesus ele ministra aqui, ele diz no versículo 19: ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chaga à porta daquele, e desejava saciar com a migalha que caía da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Observa que até aqui o Cristo, Jesus, que está pregando para aqueles fariseus, Jesus está dizendo para aqueles fariseus: havia um certo homem rico que vivia todos os dias no seu resplendor, que vivia todos os dias demonstrando a sua riqueza, que vestia os melhores panos em linho finíssimo, as melhores roupas. Ele mandava comprar nos melhores tecelão as suas vestimentas para se vestir. E aquele homem rico, na hora que ele ia almoçar com a sua família, o almoço daquele homem rico era um banquete, era uma mesa farta, com bastante alimento. E quando aquele homem rico, ele sentava naquela mesa para se alimentar, para se saciar, para se banquetear, a Bíblia diz que às portas daquele homem rico havia um homem chamado Lázaro. Só que
Eu acredito que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de passar por um mendigo. A Bíblia diz, o próprio Jesus ainda dizendo, que aquele homem, além dele ser mendigo, o estado do seu corpo físico, aquele corpo daquele mendigo estava cheio de ferida, cheio de pereba, cheio de chagas. E aí Jesus diz que os cães, os cachorros, vinham e lambiam as feridas daquele mendigo. E aquele mendigo, nessa situação, ele ficava na frente da casa daquele homem rico. Jesus está contando essa parábola para os fariseus. E aquele mendigo ficava na frente da casa desse homem rico. E observa, aquele mendigo, ele não desejava comer a comida do homem rico. Ele não desejava comer o banquete do homem rico. A Bíblia está nos dizendo aquilo que nós vemos, que ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa daquele homem rico. Ele não estava ali desejando comer o alimento que o homem rico se alimentava. Ele não desejava pegar aqueles pedaços de carne assada, aquelas comidas gostosas, não. Ele observava que enquanto aquele homem rico comia, algumas migalhas caíam da sua mesa. E quando ele via que aquelas migalhas caíam, ele desejava lá no seu íntimo, ele dizia: ah, se eu pudesse pegar aqueles pedacinhos, aquelas migalhas que caem no chão. Mas nem isso ele podia. Ele continuava no seu desejo, passando fome, passando sede, passando frio, e sendo consolado com os cachorros que iam até a ele lamber-lhe as suas feridas. Talvez enquanto Jesus conta isso para os fariseus, e aqueles fariseus, no seu entendimento, achando que ter riqueza era ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus é independente da tua situação social, é independente da tua posição social, é independente daquilo que você tem, você servir, adorar, exaltar, glorificar e obedecer o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você está debaixo da obediência, sendo você pobre ou rico, você é abençoado. Sendo você doente ou sadio, você é abençoado. Porque se você morrer na enfermidade, você terá direito de uma vida eterna com Deus. E se você morrer mesmo na saúde, você também terá o direito da vida eterna com Deus, quando você se entrega de corpo, alma e espírito ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Jesus, ele tem interesse enorme na tua vida. Jesus, ele tem interesse enorme em você, e ele não quer te perder. Então não se permita perder por causa das coisas dessa terra. Os fariseus, eles estão escutando, atento, porque até pouco tempo eles estavam zombando de Cristo. Eles queriam demonstrar a sua riqueza, eles queriam demonstrar o seu poderio, porque ele tinha dinheiro, ou porque tinha condições. E a gente vê que não é diferente até hoje. As pessoas, quando têm condições, acham que pode pisar naqueles que é menos favorecido. Mas quando Deus olha aqui para a terra, ele não enxerga, irmãos, homem rico e homem pobre. Ele não enxerga homem mendigo e homem fraco. Quando Jesus olha aqui para a terra, ele enxerga andando sobre essa terra um monte de almas que precisam da salvação. Ele enxerga um monte de almas que precisam ter um encontro com Cristo. Você é uma alma que Jesus ama e quer te pegar, e quer te segurar, e quer te guardar, e quer te proteger, e quer te esconder debaixo das suas asas. Aleluia! A Bíblia nos diz que aquele que se entrega a Deus, ele é escondido por Deus. Sabe o que é ser escondido? Aqui é para demonstrar que você está mais do que guardado. Porque guardar uma coisa, você guarda em algum lugar que qualquer um sabe onde é que está. Mas quando você esconde aquela coisa, só você sabe onde é que está. E se brincar, às vezes nem você consegue encontrar, porque você escondeu tão bem escondido. Você não queria perder, que até você mesmo perdeu. Mas Deus não. Quando a Bíblia diz que Deus te esconde, a Bíblia está te dizendo, ele te guarda com força. Ele te guarda com vontade. Ele te guarda em uma proporção tão gigantesca que o inimigo, se quiser tocar em você, vai ter que chegar para Deus e vai ter que dizer: Senhor, eu posso tocar nele. Por que o diabo teve que
guardado e protegido por Deus. Jesus, ele está falando dessa parábola, e os fariseus ouvindo, o homem rico, bem sucedido, enquanto aqui na terra, ele demonstra uma vida regalada, ele demonstra uma vida próspera, ele demonstra uma vida onde não lhe falta nada, ele demonstra uma vida onde ele tem tudo. Se ele quer um copo de água fresca, ele tem para beber. Se ele quer uma comida diferente, ele tem para comer. Se ele quer uma roupa diferente, ele tem para vestir. E enquanto isso, na porta da casa dele, aquele mendigo não tinha roupa boa para se cobrir, aquele mendigo não tinha comida para comer, aquele mendigo não tinha água para beber, mas aquele mendigo tinha uma coisa que o rico não tinha. Ele tinha na sua vida a presença de Deus. Palavra show de cantos de cara. Talvez se o rico ficar pobre nessa situação, ele é capaz até de se suicidar, porque ele não aguenta, porque ele não suporta. Então por que aquele mendigo suportava tudo aquilo? É porque ele era guardado por Deus, é porque ele era protegido de Deus, é porque em seu coração havia a doçura do Espírito Santo. E quando tem a doçura do Espírito Santo dentro do coração, você suporta, irmãos, a dificuldade que surge na sua frente. A tempestade ela vem e você consegue enfrentar e vencer. A dificuldade ela vem e você consegue enfrentar e vencer. A Bíblia diz que o tempo passa na história de Cristo, e chega o dia em que aquele homem rico, poderoso, a morte vai visitar. E quando a morte visita aquele homem, o dinheiro dele não é capaz de interferir, a riqueza dele não é capaz de interferir. Quando Deus olha para a terra e diz: acabou-se o seu tempo, não há médico nesse mundo que te segura vivo aqui na terra. E também não há ninguém que é capaz de te matar enquanto Deus quiser que você continue vivendo aqui. Quando Deus viu que chegou o tempo daquele homem, a Bíblia diz que aquele homem ele morre. E quando ele morre, ele vai direto para o inferno. Olha que diferença. Ele tinha uma vida de riqueza, ele tinha uma vida onde ele tinha tudo. E no versículo 22 está escrito assim: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Morre o mendigo. E quando aquele mendigo morre, ele tem uma surpresa. Imagina você, aquele mendigo, faltando-lhe o fôlego de vida, e quando ele está caindo por terra, a Bíblia diz que anjos do céu vêm. E aqueles anjos vão de encontro a Lázaro e pega agora a sua alma, o seu espírito, e conduz ele até o seio de Abraão. Quando ele chega no seio de Abraão, acredito eu, ele olha para o seu corpo, não enxerga mais ferida, porque lá não haverá doença, não haverá morte. Quando ele tenta buscar na sua barriga, não existe mais sinal de fome, sinal de sede. Ele não está mais sentindo o mau cheiro do seu próprio corpo, porque agora ele está em um lugar preparado para aqueles que servem a Deus. E de repente, aquele rico que tinha de tudo, a morte visita ele também. E quando ele morre, certamente os seus amigos comparecem até o seu funeral. Aquele corpo é colocado dentro de um esquife, dentro de um caixão, é levado pelos seus amigos que o deposita em uma sepultura, mas ninguém vai junto com ele, todos, cada um volta para o seu lugar. E aquele rico, quando ele é colocado na sepultura, o seu espírito, a sua alma, ela vai para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. E quando ele chega ao inferno, ele relata que lá é um lugar de tormento. Lá é um lugar onde ele começa a sentir dores que ele não sentia na terra e que o mendigo sentia. Ele começa a sentir pavor e ele sabe que não
fazer, não tem como se livrar daquilo. Quando ele olha para o seio de Abraão, de longe ele conseguia enxergar, ele vê que lá no seio de Abraão, aquele homem que mendigava na sua porta, está lá, agora tranquilo, agora tendo uma vida maravilhosa. E quando o rico vê aquilo, ele começa a falar com Abraão. Ele diz: pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou em um lugar de tormento. Irmãos, antes dessa visão dele ver Lázaro lá no seio de Abraão, a gente não vê na história dizendo que aquele mendigo foi alimentado por aquele rico enquanto ele ficava na porta dele. A gente não vê aquele rico chamando o mendigo pelo nome. Mas agora aquele rico, quando olha, ele vê que a situação inverteu. Na terra, o rico era poderoso e andava tranquilo. Mas quando ambos morrem, o pobre é levado até a presença de Deus no paraíso. O rico é levado até a presença do diabo no inferno. E lá no inferno ele é atormentado. E lá no paraíso, Lázaro, ele é consolado. O consolo de Deus, ele vem para você até mesmo depois da tua morte. A tua morte não é o fim da vida, mas é o começo da eternidade para você. Ou da eternidade ao lado de Deus, ou da eternidade no inferno ao lado do diabo. Mas essa futura eternidade, a gente aqui na terra que vai decidir se nós vamos querer passar ela com Deus, ou se nós vamos querer ir para um lugar aonde Lázaro ou aonde o rico tinha ido. Irmãos, a decisão ela é inteiramente nossa. Essa palavra que Jesus está trazendo para aqueles fariseus, está dizendo para eles que o futuro deles, aonde eles iriam passar a eternidade, dependeria daquilo que eles estavam decidindo aqui na terra. E dentro dessa decisão, dentro dessa escolha que eles fazem, é que vai definir o futuro deles, se é com Deus ou se não é com Deus. Versículo de número 23, eu vou ler na sequência. A Bíblia diz assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu a longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele estava atormentado em chamas. É lógico que quando falamos em chamas, está falando em fogo. Quem está contando essa parábola não é um profeta. Quem está contando essa parábola não é nenhum entendido de lei, não é nenhum entendido de profecia, mas quem está contando essa parábola é o próprio Jesus, o próprio Filho de Deus. Aleluia. Ele está falando daquilo que ele sabe, ele está falando daquilo que ele criou, daquilo que ele viu. E Lázaro está lá no seio de Abraão. E o rico está dizendo: Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na água, refrescar a minha língua, porque eu estou aqui em tormento, eu estou no meio das chamas, eu não suporto tudo isso que está acontecendo. Mas nesse diálogo, irmãos, certamente aquele rico, ele é decepcionado. Versículo 25, disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aquele rico, ele está dizendo: Abraão, lá na terra ainda ficou 5 irmãos meus, nós éramos em 6, eu tenho 5 irmãos lá ainda. Eu quero te pedir que mande que alguém dali desça lá
e avise para os meus irmãos que o comportamento deles é um comportamento egoísta. É como se ele estivesse dizendo assim: avise os meus irmãos que não façam da forma que eu fiz, que procura servir a Deus. Imagina se alguém que está no seio de Abraão, da tua família, resolvesse aparecer para você, para te contar como é lá. Aquele rico, ele entendeu: se alguém descer na casa do meu pai, alguém dos que está aí contigo, Abraão, e contar para ele o que acontece depois da morte, certamente os meus irmãos vão se converter ao Senhor. Mas Abraão lhe dá uma resposta. Disse-lhe Abraão, versículo 29, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Abraão está dizendo para aquele homem, para o rico, ele está dizendo: pai Abraão, manda que alguém aí desça e pregue para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos, e eu não quero que meus irmãos venham para esse lugar de tormento. Certamente os irmãos dele estavam agindo igual a ele. Ele estava querendo que os seus irmãos mudassem, mas ele não podia comunicar nada aos seus irmãos. Ele não podia descer para avisar os seus irmãos como era o lugar que ele estava. E ele pensa que Abraão poderia fazer isso. E quando ele pensa que Abraão poderia fazer isso, ele pede a Abraão. Ele diz: Abraão, manda que alguém desça para comunicar aos meus irmãos. Quando Abraão diz: lá tem Moisés e os profetas, Moisés representa a palavra de Deus, Moisés representa o Pentateuco, Moisés representa as escritas que Deus deixou aqui na terra. Quando Abraão diz isso, é como se Abraão dissesse: lá na terra existe a palavra de Deus, eles que a obedeçam. Porque Deus, ele não obriga ninguém a obedecer a tua palavra, mas sem essa obediência ninguém também verá a Deus. Para ver a Deus precisamos conhecê-lo, precisamos recebê-lo e conhecer a tua santa e poderosa palavra. Nesse diálogo, no versículo último, versículo 31, porém Abraão lhe disse, no versículo 30, e disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com ele, porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam, ainda que algum dos mortos ressuscite. Aquele homem rico, ele está preocupado com a salvação dos seus irmãos, só que agora é tarde para ele. Ele já está condenado, ele já está num lugar de tormento. E ele diz: Abraão, não quero que meus irmãos venham para esse mesmo lugar que eu vim. Mande que alguém ressuscite e vai lá e prega para ele. Abraão diz: lá tem Moisés e os profetas. Se eles não ouvem Moisés, se eles não ouvem os profetas, se eles não ouvem a palavra de Deus, se eles não ouvem as pregações, tampouco eles vão acreditar ou ouvir alguém que morra e ressuscite. E Abraão, ele tinha razão quando ele diz isso, porque a própria pessoa que está contando essa história, ela morreu crucificada, e ao terceiro dia ela ressuscitou, e ainda hoje muitos deixam de escutar a esse Jesus que morreu e ressuscitou, e anuncia para nós as palavras das boas novas, e anuncia para nós as palavras que conduzem ao reino do céu, e diz para nós que é tempo de nós se converter, é tempo de nós se entregarmos a Ele, mas se entregar por completo. Abraão encerra dizendo: se ele não ouve a Moisés, se ele não ouve os profetas, tampouco eles ouvirão, ainda que alguém morra e ressuscite, eles não vão ouvir. Abraão estava dizendo: seus irmãos têm um coração duro igual você tinha. Abraão está dizendo: seus irmãos eram arrogantes igual você era. Seus irmãos estão no caminho errado igual vocês estão. Você nem percebia aquele mendigo na porta da tua casa. Você só veio perceber aquele mendigo quando ele estava no paraíso, porque você queria algo da parte dele, pedindo que ele molhasse a ponta do dedo para refrescar a tua língua. Irmãos,
O Senhor tem nos dado tempo aqui na terra para que podemos refletir sobre a nossa vida e possamos tomar a decisão que futuramente nos manterá na presença de Deus para toda a eternidade. E eu quero finalizar essa mensagem mais uma vez reforçando, dizendo para todos nós que aqui estamos, que riqueza não significa ser abençoado por Deus, assim como pobreza não significa ser amaldiçoado por Deus. Jesus disse que sempre teríamos os pobres entre nós, ou seja, os pobres sempre haverá de existir, mas a pobreza maior não é a falta do pão, não é a falta do alimento, não é a falta da moradia, não é a falta do que comer. Tudo isso é uma pobreza que afeta em muito nós, mas a pobreza maior do ser humano é ele estar distanciado de Deus. Se você está distanciado de Deus, não importa se você é rico, se você é pobre, você estando distanciado de Deus, por mais rico que você seja, você é um pobre espiritualmente falando. Por mais rico que você é, na presença de Deus você é pobre, porque você está afastado dele. Então, irmãos, nem riqueza e nem pobreza te salva, porque isso faz parte daqui da terra, da nossa matéria. Mas o que te salva é quando você reconhece Jesus como teu Salvador e o sangue de Cristo, ele te purifica de todo pecado. Quando o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, significa que você está sendo comprado pelo Senhor, significa que você passa a ser propriedade particular de Deus, significa que você não é mais o teu dono, que o teu dono agora é Jesus Cristo. E quando o teu dono se chama Jesus Cristo, você está protegido, guardado, lavado e remido. E ele disse que foi para preparar lugar para onde ele estiver você possa estar também. Jesus te ama e ele quer te salvar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu encerro essa palavra dizendo para você: Jesus te ama. Jesus, ele te ama. Ele trouxe essa palavra para fazer aqueles fariseus refletir e entender que a avareza não está com nada. Refletir e entender que eles precisavam chegar-se a Deus, porque as leis e os profetas pararam em João. O nosso negócio agora é com Cristo e com Deus. O teu negócio é com Cristo. Então, que essa palavra fale muito ao teu coração. E eu quero pedir uma linda salva de palmas para o nosso mestre e Salvador Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito e santo é o teu nome, Jesus. Poderoso e santo é o Senhor. Amados, semana que vem